Olá, povos. É, Marcão aqui novamente. Hoje vamos falar sobre o Evangelho de Lucas, continuando nossa leitura acompanhada do Novo Testamento. Então, vamos lá. Retomando um pouco do que eu falei na última aula, os evangelhos eles apresentam a Cristo de forma multiforme, né? Então, eu usei esse exemplo aqui do cubo com faces coloridas para a gente pensar no seguinte: se você tem alguém olhando de cá, ela vai entender que esse cubo ele é azul, quem olha daqui vai entender ele vermelho, quem olha daqui vai entender ele amarelo e quem olha de cá vai entender ele de uma outra cor que a gente nem tá vendo que tá atrás. Mas esse cubo, ele é um cubo só, com várias faces, várias cores. Da mesma forma, Cristo, ele é um, ele é multifacetado no sentido de ele ser várias coisas ao mesmo tempo. Ele não deixa de ser uma coisa para ser outra. Então, os evangelhos, eles mudam suas ênfases e as suas perspectivas de acordo com o seu autor, né? O autor, destinatário, contexto, enfim. Mas a questão é que cada evangelho ele tem uma ênfase e aqui nós vemos as principais ênfases que historicamente a igreja concorda com isso, né? De que o evangelho de Mateus ele retrata Jesus como rei, o Evangelho de Marcos retrata Jesus como um servo do Senhor, servo sofredor. O Evangelho de João retrata Jesus como Deus. E o Evangelho de Lucas, que é sobre o qual nós estamos falando hoje, ele retrata Jesus como homem, retrata mais a sua humanidade. Nós vamos ver aqui um pouco mais sobre isso. A autoria, ela é de Lucas. Lucas, ele é um médico, né? Ele que foi companheiro do apóstolo Paulo. Vocês podem olhar depois em Colossenses 4,14, que vai relatar isso também. E ele também, uma curiosidade, ele é o único autor gentio, né, na Bíblia. Gentio é alguém não judeu, né? Não judeu. É, é. Seguindo, mais um comentário em relação à autoria. Paulo nos diz que Lucas era um médico e essa pode ser a razão pela qual o autor desse evangelho tinha interesse especial por milagres de curas. O evangelho de Lucas contém histórias de curas dos evangelhos de Marcos e Mateus, além de várias outras. Então, além do que Mateus e Marcos contam a respeito de curas, Lucas ele é ainda mais enfático, demonstrando mais. Então, é legal também a gente perceber que coisas que cativam o coração do autor é mais demonstrado. Outra coisa é que a gente vê aqui também no Evangelho alguns termos médicos, como febre, hemorragia e outros, nesses textos aqui. E isso traz mais certeza ou traz mais firmeza para a gente declarar, né, ou constatar que Lucas é o autor desse evangelho, tá? Também a gente precisa considerar, eu acabei não colocando aqui, que tudo isso que eu estou falando sobre autoria e contexto vale para Lucas e Atos, tá? Então, Lucas e Atos. Então, é tratado de uma maneira só, porque aparentemente esses textos eles foram feitos para serem complementares. Então, Lucas e Atos eles acabam tendo o mesmo contexto e propósitos ou parecidos ou complementares entre si, tá? A datação em relação a esse livro ela é incerta, mas provavelmente eu acredito mais que ela seja antes da morte do apóstolo Paulo, tá? Tem vertentes aí, tem estudiosos que vão também considerar como após a queda de Jerusalém, ou seja, também depois da morte de Paulo, mas eu não acredito que isso seja tão correto, justamente porque Atos dos Apóstolos, ele não retrata, ele não descreve a morte do apóstolo Paulo. Então faz mais sentido considerando que ambos são complementares de que todo esse texto tenha sido escrito antes da morte do apóstolo Paulo, tá? Então,
É um comentário aqui do Grant Osborne, esse é um comentarista do Novo Testamento. Ele fala que é impossível saber mais detalhes sobre o lugar onde Lucas escreveu seu evangelho. Muitas sugestões foram oferecidas em vários momentos, como Antioquia, Cesareia ou Ásia Menor. A mais provável seria Roma, especialmente se considerarmos que Lucas foi escrito enquanto Paulo estava na prisão. No entanto, nenhuma pista é dada em qualquer livro e é de pouca importância saber onde Lucas escreveu. Isso aqui é o que a gente precisa saber. Que quando a gente vai tratar sobre a autoria, onde escreveu, para a gente entender um pouco do contexto de onde está falando, para muitos livros isso é importante. Aqui, o comentarista ele deixa claro que esse conhecimento em relação de onde ele escreveu, não para o aprendizado no livro de Lucas e também de Atos, ele acaba não sendo tão relevante. Propósito do livro, tá? Então, o principal objetivo de Lucas não é produzir a maior quantidade de material, mas transmitir histórias com precisão. Ele quer que seus leitores percebam todas as coisas que ele relata realmente aconteceram na história da humanidade. Ao longo do Evangelho de Lucas, assim como Atos, o autor enfatiza que tudo foi testemunhado e pode ser atestado, ok? Foi testemunhado e pode ser atestado. Então, se você olhar nos primeiros versículos de Lucas, no prólogo, ele já vai falar o porquê que ele estava escrevendo, né? Ele estava escrevendo para Teófilo e ele fala para quê, né? E ali era para testemunhar, para declarar que a história a respeito de Cristo e os relatos, eles são verdadeiros. Então, acaba que Lucas ele tem um propósito duplo. O propósito dele é encorajar crentes, né? Trazendo essa realidade para eles e também para convencer incrédulos de que Cristo é verdadeiramente Senhor e Salvador. Então era para trazer a realidade em relação a Cristo. E aí o livro a gente pode dividir ele nesse pequeno esboço aqui, ó. Nessa primeira parte, onde a história começa, e é interessante a gente ver aqui também que Lucas, ele é o único que vai falar sobre a infância de Cristo e ele também vai falar assim de uma forma mais abrangente sobre a história da concepção e do nascimento de João Batista, né, o precursor de Cristo. E também vai falar sobre como Cristo ele ensina no templo, ainda criança, um templo que ele vai voltar muitos anos depois e purificá-lo, né? Mas é legal a gente ver essas coisas que só Lucas tem. Depois, num período mais curto, ele vai falar sobre o ministério de Jesus na Galiléia. E aqui que vem a parte interessante, que a maior parte do livro, cerca de 10 capítulos aqui, está falando sobre o caminho de Jesus da Galiléia para Jerusalém. Jerusalém acaba sendo como uma parte central, né, de toda a nossa, toda a, a teologia em relação a Israel, né, as promessas. Jerusalém é a cidade do grande rei, justamente porque Cristo, quando voltar, vai habitar naquele lugar, a cidade que Deus ama e que ele escolheu para si. Mas é interessante que essa quantidade de texto e de declarações que Lucas tem é muito maior do que as de Marcos e Mateus. E depois dessa parte, nós temos aí os eventos do fim e o novo começo também, né? Em Jerusalém, tá? Então, a história começa com Cristo nascendo e com os relatos bem maiores, falando do seu precursor, tudo mais. Fala um pouco do ministério dele na Galileia e vai caminhando para Jerusalém até o findar do livro ali, em Jerusalém. Vamos seguindo. E é bom a gente olhar essa chave em relação a Jerusalém. Por quê? Porque é em Jerusalém que começa Atos, né? A, a, a primeira direção de Cristo em relação para os apóstolos no início de Atos era que eles esperassem a promessa do Pai em Jerusalém, né?
E aí, enfim, vem Pentecostes e desce o Espírito Santo, mas naquele lugar onde se encontravam os judeus, aqueles que iam ali para a festa, né? Se reuniam ali anualmente. Então, esse é um esboço, só uma passadinha. Aí os principais temas de Lucas são salvação em Cristo, o Cristo homem. O Cristo homem é bastante relatado. Cristo ele é 100% homem, homem e 100% Deus. Ele é. Ele, enquanto Lucas ele vai tratar mais dessa parte do homem, aqui essa parte de Deus a gente vai ver mais descrita em João. Apesar de um demonstrar mais uma coisa do que o outro, Jesus ele é 100% as duas coisas. Então, ele era necessário que ele fosse plenamente homem para que ele pudesse se compadecer de nós e para que ele pudesse ser um sacrifício realmente aceitável e principalmente de que ele fosse tratado como um novo Adão, novo Adão. Se você perceber, Lucas ele é o único que traça a genealogia de Cristo até Adão. Por quê? Para tratar Cristo como o novo Adão. E por que o novo Adão? Aquele que, diferente do antigo Adão, ele é tentado por Satanás, mas ele não peca, né? Adão ele é tentado por Satanás e eles pecam comendo do fruto, né? Do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Cristo, ele é o novo Adão porque ele é aperfeiçoado, ele é sem pecado. Então, ele pode ser tentado e não pecar. E, principalmente, ele é o princípio de todo um novo corpo que é santificado. Enquanto todos herdam o pecado pelo primeiro Adão, todos herdam santificação e salvação através do último Adão, né? Ou do novo Adão, ou do segundo Adão, enfim. E aí a gente vem ver também em Lucas o reinado de Deus sobre a história, no sentido dele dominar sobre todas as coisas e ter seus propósitos muito maiores do que podemos imaginar. Nós vemos também a menção muito maior do Espírito Santo e como que o próprio Cristo é tratado como um homem cheio do Espírito Santo, ou como ele foi levado pelo Espírito, como ele foi guiado pelo Espírito, como que ele curou pelo poder do Espírito. Então, e outro lado aqui relevante é que essa construção em relação ao Espírito Santo continua em Atos, tratando o Espírito Santo como aquele que continua a obra de Cristo. E mais um dado para vocês, depois para vocês pesquisarem de curiosidade, Isaías 11 vai tratar também Jesus depois da sua volta e a forma com que ele vai reinar sobre a terra também é pelo poder do Espírito Santo. Então, o Pai, Filho e o Espírito, eles continuam atuando juntamente até depois do fim dessa era. Beleza? Então, é retratada também a comunidade messiânica, né? A comunidade messiânica é que espera o Messias, o Salvador, né? A igreja, o início da igreja. Vai tratar, assim, os primórdios em relação àqueles que são os pais, os apóstolos da igreja, que haveria de aparecer mais em Atos. Então, Lucas, ele dá uma base sólida para o que a gente vai ver com a igreja em Atos, tá? Então, alguns teólogos também vão tratar Lucas como um, um escritor, um teólogo de adoração ou de oração, porque ele retrata orações de Cristo de uma forma com que os outros, numa quantidade que os outros não declaram, né? Ele vai tratar temas de oração e adoração com maior, de forma mais enfática, de forma mais intensa. Ele também vai tratar sobre pessoas que são marginalizadas, que naquela época eram mais os pobres e as mulheres, né? E viúvas e tudo mais. Então, Lucas ele vai tratar e dar muita ênfase no mistério de Jesus em relação aos marginalizados. É em Lucas que a gente encontra também a parábola do bom samaritano. Tudo isso vai
corroborar, né, ou contribuir para que a gente entenda essas ênfases. Cada uma delas são ênfases temáticas do livro de Lucas, do Evangelho, né? Então, queridos, essa foi uma introdução ao livro de Lucas, foi algumas pinceladas rápidas. No nosso grupo do WhatsApp estamos disponíveis para tirar dúvidas, para trocar ideia em relação à leitura. É muito importante que você também contribua com seus devocionais e nós queremos saber, né? Eu quero saber das coisas que Deus tem falado com você no meio da leitura e espero que você compartilhe lá conosco. Materiais extras como esse slide vão estar aqui no link na descrição desse vídeo e também tem o link para entrar no grupo do WhatsApp caso você não esteja lá. Tá bom? Então Deus abençoe, uma ótima leitura para vocês.